da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 10 diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Abra sua Bíblia agora em Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Amém. Eu queria chamar presbítero Cristiano, quem quer orar? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu falo contigo agora e te peço, Senhor, pelo teu ungido, que fará menção da toda poderosa palavra, a tua palavra, ó Senhor. Eu agora repreendo toda a atmosfera espiritual, todo impedimento, que, Senhor, seja agora, Senhor, dissipado, Senhor, destruído, em nome de Jesus. E Deus, eu te peço que o teu Espírito venha usar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Geralmente, quando a gente lê um texto, ou 2 textos, a gente fica procurando ligação entre um texto e outro, para poder entender melhor a palavra de Deus. Mas eu li uma coisa sobre Naamã, e depois eu li algo que não tem nada a ver, porque eu estou falando da criação do mundo. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu estou falando sobre o tratamento e a morte do eu. Repita isso. Nós estamos falando que precisamos aprender a morrer. E que enquanto nós não formos ao nosso próprio funeral, nada vai acontecer. Enquanto a gente não aprender a chorar a nossa morte, nada vai acontecer. Eu preciso aprender, eu preciso olhar para o Alexandre num caixão e chorar a morte. Adão, o Senhor disse para Adão: o dia que comer, nesse dia você vai morrer. Mas ele só foi morrer depois de 930 anos. Ou seja, ele foi aprendendo a morrer. Então eu tenho 37 anos de igreja e estou aprendendo a morrer. Você tem 50, minha avó tem 86 anos, 87 anos, toda hora aumentou. 86, 87, está aprendendo a morrer. Isso é uma lição muito grande, porque eu vou chegar lá em Reis, mas eu quero começar com uma atitude. Os irmãos aqui,
Eu acredito que todos têm o livro. Só que não. Pela fé todos têm. E você sabe que quando você pega o livro, a primeira coisa que você vai é ver sobre a filiação do autor. O que é filiação? É o que ele tem, o que ele fez, o que ele estudou. Todo mundo, antes de eu ler o livro, vai logo na filiação dele. Fulano de tal, casado, formado nisso, formado naquilo, fez isso, fez aquilo. Aí você, opa, esse cara. Depois você lê a sinopse lá atrás, lê uma síntese que tem ali, que vai explicar sobre o principal do livro. E aí vai te interessar. Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, ele poderia ter começado Gênesis como: eu sou o Senhor, eu sou o grande, eu habito a eternidade, eu moro na eternidade, eu sou a eternidade, eu fiz a eternidade, eu sou um ser cheio de glória, cheio de esplendor, habito no meio dos louvores, todos os anjos me servem e eles ficam 24 horas desde a eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas você não vê, evangelista Eliase, Deus fazer isso. Você vê Deus começando o seu livro, começando o seu manual, não falando dele, mas preparando ele, mostrando que ele estava preparando para alguém que iria o trocar por uma maçã. Vou repetir. Ele começa Gênesis dizendo: no princípio criou Deus o quê? Ele fez a terra para quem habitar. Quem ele colocou para cuidar da terra? Então ele fez fruta boa para o homem. Ele colocou água potável para o homem. Ele preparou tudo para o homem. Ele não está falando dele. Eu sou, eu faço. Na verdade ele diz: haja luz. E ele vai analisar a luz que ele fez. E quando ele vê, ele diz: é boa. Então observe como Deus começa o seu livro. Como Deus começa o seu livro. Ele já começa a preparar, ele começa trabalhando, porque Deus veio na eternidade, ele deu um ponto na eternidade para fazer a terra. Ele prepara a terra, prepara o homem, coloca o homem limpo, porque em nenhum momento você pode constatar isso. Você não vai ver Deus falar, você não vai ver Deus se expor, você não vai ver Deus falar: eu sou, eu vim. E na hora de fazer o homem dele diz assim: façamos. Nem nessa hora ele disse: eu vou fazer. Ele diz: façamos. Então quando ele fez um homem, ele não fez um homem como eu. Ele fez o homem lá para a segunda, terceira pessoa. Ele já não fez o homem se colocando. Ele disse assim: façamos o homem, a imagem, a semelhança. Mas ele fez o homem puro, um homem sem egoísmo, um homem sem prepotência. Ele fez o homem puro. Aí no domingo passado eu expliquei para os irmãos como o eu entrou no homem. Como o eu entrou no homem? Gênesis, por favor, Evandro. Gênesis capítulo 3. Olha só o palavreado como muda. Que Deus não está usando eu sou. Mas olha quem usa o eu sou. Versículo 5. Olha só. Eva está andando pelo jardim e a serpente está no ouvido dela. Quando a serpente chega para ela e diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos e... o quê?
quando Adão compartilha disso e come esse fruto, os 5 eus de Satanás entram no homem. Não foi isso que explicamos? Qual é o primeiro eu? Rapidamente, só para a gente relembrar essa palavra, Isaías capítulo 14, 13. Capítulo 14, versículo 13 e 14. Ele diz: eu, pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá em seu fogo. Não é esse não. Não, é 14. Isaías 14. Capítulo 14, versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração, eu. Quem estava falando eu? Agora eu te pergunto, Lúcifer falou eu quando? Diga, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O eu já estava nele. Porque antes de Deus formar o homem, Satanás já queria ser igual a ele. Olha o que ele diz antes da terra ser formada: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, próximo, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele já está manifestando quem ele é antes da fundação do mundo, antes de Deus firmar a terra. Então volta ao versículo 13, ele já diz assim: eu serei semelhante. Ele usa esse mesmo serei em quem? Para Eva. E vocês serão como ele. Quando Adão come do fruto, os eus vêm no pacote e entra nele. Deus, o que mais me chama a atenção, irmãos, é que Deus é tão maravilhoso, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que Adão iria comer aquele fruto, mas ele não deixou de preparar o melhor para ele. Ele não deixou de preparar a melhor terra, a melhor comida, a melhor água para ele. A primeira coisa que eu entendo aqui com Deus, é um ensinamento vindo de Deus, é que o amor de Deus é tão grande, Deus é tão simples, Deus é tão puro, que o eu que ele fala não é o eu mato de destruição, mas é para dar uma nova identidade para nossas vidas. Deus é tão puro que você não vê Deus se exaltando naquilo que ele está fazendo. Viu Deus que era bom, mas já a natureza de Satanás é diferente. Porque a natureza dele é: eu não quero nada de ninguém, eu quero o que é dele, eu quero o que é dela. Eu estou ilustrando isso para os irmãos entenderem da onde surgiu tanto eu na gente. E por que na igreja está se falando tanto de morte do eu? Porque é necessário matar o eu. Porque o eu não veio na natureza de Deus para nós. Por darmos ouvido ao pecado, é que os eus entraram em nossas vidas. E como é que Cristo vai se manifestar em nós, se tem o eu que quer mandar em tudo? Então, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim, o meu eu tem que ser morto, enterrado.
que o eu sou para habitar em nós, essa natureza de Satanás tem que sair da nossa carne. Como eu disse semana passada, a carne vai pegando a forma do pecado. A carne vai extraindo as doenças do pecado. A gente vai ficando corcunda igual ao pecado. A gente vai ficando deformado igual ao pecado. Mas aí vem Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, para arrebentar com esse eu, para arrancar esse egoísmo, para arrancar essa autoexaltação e para dizer: morra. Morra. Então repita comigo: se ele morreu por mim, eu posso morrer por ele. Aleluia. Aleluia. Uma vez que eu começo a entender isso, uma vez que eu começo a entender da onde surgiu eu, e eu posso até dizer: pastor, mas eu sou crente, pastor, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas tem que matar o eu. Diga para você, irmão: mata o eu. Você pode ser o poderoso chefão, abrir a boca e quebrar tudo, mas Satanás também tinha música no seu corpo. Quando ele andava, produzia som. E o Senhor, na palavra diz: tu eras querubins ungido, até que se encontrou iniquidade em ti. Porque a iniquidade passa através de nós, passa através da música, passa através do nosso olhar, passa através da nossa vida. E o Senhor viu a iniquidade passando. Estava produzindo uma música bonita, mas também estava passando aí a iniquidade. Diga: tem misericórdia de mim, alguém. Algumas coisas acontecem quando eu entro em nós. Vamos olhar para o que aconteceu com Adão e vamos ver, com a palavra de Deus, o que pode estar acontecendo conosco. Só um minuto para eu me achar aqui. Tem que escrever, porque a nossa mente falha. Primeira coisa, quando Adão, quem está aqui da glória a Deus? Glória a Deus. Quando Adão comeu o fruto, ou seja, não foi só uma linda jaca que ele comeu. A Bíblia não fala qual foi o fruto, eu acho que foi uma jaca. Não foi só uma linda jaca que ele comeu, mas a abertura que ele deu para que entrasse nele os eus. E quando entra o eu, o que acontece com o homem? Não se apresenta quando ouve a voz de Deus. Meu Deus. Ah, poxa. Tá ligado, irmão? Não se apresenta quando ouve a voz de Deus. Ou seja, Deus chamou. Toda a viração do dia o Senhor queria ter um encontro com Adão. E nesse dia Adão não estava no lugar marcado. Aí Deus: Adão! Adão! Quem tem eu não se apresenta. Meu Deus! Aleluia! Ei, Jesus! Quem tem eu, tô nem aí. Deixa gritar. Deixa falar. O teu líder está te convocando. Tô nem aí. Aleluia. Faço o que eu quero. Ninguém me manda. Eu sou membro daquela igreja, mas eu entro, vou lá, assisto o meu culto, não me envolvo com nada. O pastor fala e quem sabe sou eu. Quem manda na minha vida sou eu.
E é isso aí, deixa ele falar sozinho. Esse aconteceu, não foi? Deus está gritando sozinho. Adão, meu filho, eu vim te ver, eu vim conversar contigo. Segunda coisa, não responde ao chamado. Eu aprendi com a minha mãe. Alexandre, com aquela voz fina e educada dela. Alexandre! Eu não falava nada. Alexandre! Eu não falava nada. Depois ela só chegava assim, ó. Você não está me ouvindo, não? Então responda. Responda. Meu Deus. E outra coisa. Ó. E outra coisa. Quando eu falava que é. Naquela época. Que é, não. Que é? Sim, senhora! Hoje, o filho fala como com a gente? Vai a coroa. Qual é a coroa? É isso aí. Qual é a coroa? Peraí! Qual foi, velho? Ô, mãe! Não! E olha que eu não sou velho, eu sou um adolescente. Ei! O quê? Sim, senhora, já vou! Agora Deus está chamando e ele não responde. Meu Deus. Nem o que é Deus, nem o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, já estou indo, Pai. Aleluia. Não, ele está chamando. Oh meu servo, oh minha serva. Glória a Deus. Deus da glória. Aleluia. Terceira coisa, vou falar, esse aqui é. Terceira coisa. Aleluia. Se esconde para não enfrentar as responsabilidades. É ou não? O que aconteceu com ele? Deus chamou, não respondeu. Deus está falando. Deus está falando sozinho. Deus está gritando. Se escondeu e tapou as suas vergonhas. Deus da glória. Não quis encarar. Não quis olhar na face dele. Eu sou servo de Deus, mas não quero me envolver com Deus e nem com a obra dele. Eu venho quando procuro irmão, já foi. E Deus, chega uma hora que não tem para onde correr, diga para o seu irmão, não tem para onde correr, meu irmão. A gente está falando de Deus. Não tem como correr, não. Você pode até ir. Você pode até ir. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que encontrar no Val de Jaboque com ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter uma hora que pelado, ou com ceroula, ou com mangueira, ou com figueira, ou com trepadeira, não importa. Vai ter que se apresentar. E quando bater de frente, ele vai denunciar quem você é, o que você faz e onde tem que mudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a identidade de Satanás? Orgulhoso. É o orgulho. Quem não se apresenta é porque é orgulhoso. Tem que ser na sua hora, do seu jeito, da sua maneira. É isso aí. Oh. Quem ainda não matou eu, não precisa falar. Dá para ver a manifestação do orgulho. Aparece logo. O orgulho se manifesta como? Primeiro,
A pessoa pensa, não estou à frente, vamos ver no que vai dar. Não é eu que estou liderando, não é eu que estou pastoreando, não é eu que estou organizando, então vamos ver o que vai dar. Tem gente que boicota o que o outro está fazendo. Orgulhoso. Ó, presta atenção, irmãos, eu não sou nenhum Deus não, tá? Essa palavra já me cortou todo. E na hora de tomar banho, quando a água desceu, ardeu tudo. Aleluia. Então eu não me isento de nada aqui não, porque se Deus falou isso para mim, é para mim também. Então a palavra espada é para lá e para cá. Só que eu estou aqui, eu estou entregando, ele me deu, eu vou entregar. A pessoa, a manifestação do orgulhoso. A pessoa não atende quando a solicitamos. Coloca tudo na frente. Não posso porque eu faço isso, não posso porque eu tenho aquilo. Não posso, não quero. Olha, irmã, não me envolva não nesses trabalhos aí não, porque sempre dá problema. Não, irmão, eu não quero não. Ô irmão, não, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente coloca tudo na frente, tudo na frente, tudo na frente. O Senhor fica lá para trás. Tem um problema, porque quando o sol está atrás, o eu fica na frente. Deus da glória. Terceiro, você a convida, a chama ou o chama, tenta envolver, mas não responde, faz o que quer. Parece que não precisa de pastor. Parece que não precisa de nada. Faz o que quer. Fala o que quer. Anda como quer. Acha que não precisa prestar conta de nada. Acha que não precisa falar com ninguém. Ele quer ser o seu próprio pastor. Diga, cuidado. Só faz se tiver um lugar de destaque. Se for somente para ser um ajudador, um intercessor, não vai, não quer e não pode. Diga poder no nome de Jesus. Outra coisa. Aleluia. Precisa ficar falando de si o tempo todo para poder auto se afirmar. Precisa falar de si o tempo todo, se autoafirmando para que seja visto e reconhecido. Bom, agora entra uma coisa interessante, que aí eu vou entrar lá em Naamã, que nós lemos. Já deu para você entender sobre Naamã, né? Aonde eu vou chegar com Naamã, né? Naamã era um homem poderoso, um general, um homem de guerra, homem de combate. Ele descobriu que estava leproso. Você sabe que antigamente se colocava aquelas armaduras e o cara ficava meses com aquela armadura. Ficava anos na batalha com aquela armadura e não tirava mais não. Entrou, não tirava mais não.